Fala, meus bitloucos do Uma Figa, estamos aqui mais uma vez para o Blockchain Conference Brasil Talks, sempre com ele, o meu parceiro, o maior jornalista do mercado cripto do universo, Cássio Gusson, que está aqui conosco, do universo, não tem ninguém no universo que traga mais matérias do que o Cássio Gusson. E hoje a gente tem a honra de trazer o cara mais importante da Binance aqui na América Latina, Guilherme Nazar, vice-presidente regional da Binance nas Américas. Tudo bem, Guilherme? Seja muito bem-vindo. Felipe, como vai? Tudo bom? Cássio, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras ao me apresentar. Eu diria que tem pessoas mais importantes que eu, tá? Na América. Não quero me colocar para baixo, mas tem pessoas mais importantes. E eu diria que são eles, talvez vocês estejam dentro deles, que é a nossa comunidade, os nossos usuários, os nossos parceiros. Eles são mais importantes, com certeza, do que eu. E o coletivo da Binance também. Mas ainda assim, obrigado pelas palavras. Show de bola. A gente gostou da resposta, né, Cássio? É uma boa resposta, mas a gente sabe que abaixo do CZ e do Richard Tang lá é só o Guilherme, né? Não tem mais ninguém, né? O cara já abriu pedindo voto, pai. Exatamente. Ô, Fê, você falou de negócio de universo aí, pô, eu vi um negócio hoje da hora, que a gente já conhece, pô, a gente fica falando de extraterrestre, não tem nada a ver com o assunto aqui, mas a gente fica falando de extraterrestre, se existe ou não, e a gente já descobriram aí o primeiro planeta que é habitado só por robô, que é Marte, pô, que a gente mandou todos os robôs para lá e só tem robô morando lá. Só tem robô. É, massa, não tem nada a ver, mas achei legal. Não, já que você soltou essa, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta. Fechou. Ô Gui, vamos lá, vamos começar. Acho que o setor de cripto começou um pouco nichado, né? Então tinha as empresas de criptomoeda, né? As exchange, que só oferecia lá produtos de compra e venda no mercado spot. Depois começou algumas empresas oferecerem mercado futuro, aí as exchanges foram incorporando. E hoje a gente está vendo, recentemente o MetaMask, que é uma carteira que até então tinha nascido só como uma carteira de custódia, anunciou uma parceria com a Hyperliquid, anunciou aí que vai integrar as coisas do Polymarket, e a Binance sempre com vários anúncios aí, integrando cartão, integrando o wallet, né, que a Binance Wallet também aí tem uma integração, integrando o tokens RWA, atrelado ao Tesouro Americano em outras jurisdições. Então, a gente vê essa agregação de serviços. Você acha que isso é uma tendência as grandes empresas cripto agregarem cada vez mais funcionalidades para os usuários? E como você vê esse movimento da Binance aqui no Brasil com o cartão e essas outras integrações on e off-ramp? Sim, Cássio, eu acho que isso tem sido, sim, uma tendência e a gente continuará vendo. Continuaremos vendo plataformas que iniciaram a sua primeira funcionalidade nativa das mais diversas funções. Você comentou da MetaMask, que começou como uma wallet, ou a Binance, que já começou como uma plataforma de compra e venda de criptomoedas, trarão inovações, incorporarão novos produtos, novas funcionalidades na sua oferta, né, na sua prateleira para os usuários. E aos poucos, elas vão se transformando em super plataformas, super apps, né? Aí não sei qual, cada um tem a sua escolha de jargão, de maneira que a intenção, o objetivo final, na verdade é um trajeto, né? Não tem um destino final, né? É uma estrada pela frente, é conseguir fazer parte do dia a dia dos usuários cada vez mais. Então, a gente usa muito pessoal de tech usa muito a palavra do stick, né? Então, o que eu preciso oferecer para o meu usuário ou para novos usuários que eu estou adquirindo, de maneira que eu consiga gerar retenção, de maneira que eu consiga mantê-lo leal, né? Leal no sentido de usando a minha plataforma. Como é que eu expando, como é que eu aumento a usabilidade dele? Então, esse é um movimento que a gente tem visto na indústria de maneira geral, né? E vamos até além disso, né? Hoje a gente vê plataformas do mundo tradicional, ou que começaram no mundo tradicional, começando a incorporar criptomoedas. Não apenas oferecendo
tokens, né, para os seus clientes, mas também querendo trazer blockchain, a tecnologia de blockchain para o seu core. Então, a gente vê as tradicionais indo para cripto e, aos poucos, cripto também trazendo os produtos tradicionais ou já conhecidos numa versão tokenizável. Então, essa é uma tendência da indústria como um todo. Acho que o que suporta isso, ou o que alavancou esse movimento recente, digamos assim, penso que tem sido a sinalização dos Estados Unidos como o maior mercado de capitais do mundo, de janeiro para cá, com uma administração muito amigável, não apenas amigável na narrativa, mas amigável também nas atitudes, né, nos projetos que estão passando, seja no legislativo, seja no infralegal, e isso tem dado uma sinalização para protocolos, para empresas de diversos subsegmentos olharem para isso de uma maneira positiva e começarem a dar passos agressivos. Então, isso é muito positivo para a indústria, para a comunidade cripto, para os usuários, para a comunidade global, eu diria, porque a minha visão extremamente otimista é que o mundo todo, em algum momento, aí não me pergunte quanto tempo, porque isso não sei, mas eu enxergo esse direcional de que o mundo passará a utilizar a tecnologia de blockchain, né? Passará a será abduzido, no melhor dos sentidos, pela tecnologia de blockchain. Em relação a Binance, especificamente, a gente, né, no Brasil, a gente teve de maio para cá, até um pouco antes, talvez, né, de abril para cá, nós tivemos aí alguns anúncios interessantes, né? É a carteira, a Web3 Wallet, né, que é a carteira descentralizada, integrada à plataforma. Tivemos a integração do Binance Pay, que é o nosso meio de pagamento nativo com o Pix, o sistema de pagamentos brasileiro, instantâneo, e recentemente, em 1º de outubro, o anúncio do cartão. Então, essas são funcionalidades, algumas até já pedidas, né? Já pedidas, né, suplicadas pelos nossos usuários, que são funcionalidades que oferecem a eles um produto ou um meio que dá utilidade para suas criptos, né? Você estava mencionando o off-ramp. O off-ramp, que o cartão não deixa de ser um off-ramp, né? A gente só está facilitando para o usuário, né? Ao invés de vende uma determinada criptomoeda para fazer o saque e aí então poder usá-la, você está integrando tudo de uma maneira só, né? É o comerciante, qualquer seja o comerciante que você está consumindo algo, o cartão, o acesso à bandeira, o acesso ao estabelecimento e aí a conversão automática. Então, eu vejo essa é a direção que a indústria como um todo está seguindo e é com bons olhos que eu enxergo isso. E acho que só para matar minha explicação, nada melhor do que a maior plataforma criptos do mundo em estar liderando esse movimento, né? Então, isso é muito importante. Total, Gui. Você sabe que o ano passado eu tive num evento, né? E me perguntaram qual que eu achava que era a maior tendência para o mercado cripto no curto prazo, assim, próximo ano, que seria de 2025. E eu lembro de ter falado, né, que a coisa que eu mais imaginava, porque era o que eu mais sentia falta, era uma forma de você entrar, sair do mercado, sem uma burocracia maior. Então, a gente sabe que depois que você faz o seu cadastro na corretora, fica mais fácil, você emite o Pix, né? Você manda o Pix, recebe, tá tudo fácil. Mas me faltava uma forma da gente, de forma fácil, pegar minha cripto e pagar, por exemplo, num comércio com Pix. Ou o contrário, eu tenho um comércio e eu quero receber com Pix, mas eu não quero cair o Pix na minha conta. Eu quero cair uma cripto, uma stablecoin ou Bitcoin que seja. E para o usuário, né, para o usuário final, e eu me considero o usuário final da cripto, o que eu mais sentia falta, e sinto falta ainda de um bom produto, e coisas boas estão acontecendo, é a questão do cartão de crédito. Eu poder pegar, por exemplo, uma stablecoin, porque eu não gosto de gastar Bitcoin e tal, mas eu posso pegar uma stablecoin e eu consigo gastar essa stablecoin no Brasil e fora do Brasil. Né? E a Binance acaba de lançar esse produto, que é o Binance, é o cartão, né? Cartão Binance. E eu olho isso como uma tendência.
globalmente falando, ou aqui, mais falando aqui das Américas, aqui, você entende que as corretoras, elas precisam deixar de ser apenas aquele lance de comprar e vender, ou seja, é o lugar que eu entro no mercado cripto / saio, e a gente consegue ter produtos, um sistema financeiro que a gente possa, uma infraestrutura para que a gente possa gastar cripto, comprar cripto, receber. Mas o cara é um eletricista, ele quer receber cripto e ele não quer real, ele não quer, sei lá, a moeda dele, ele quer receber cripto. Você acha que a corretora hoje, ela pode ser uma infraestrutura para melhorar a vida do investidor? Com certeza, Felipe. Eu diria que, óbvio, nós três aqui, brasileiros, né, inseridos na indústria de criptoativos brasileira, mas acompanhando tendências ou especificidades, né, em outros mercados aqui dos nossos vizinhos latino-americanos, tem mercados, eu diria, e uso o exemplo da Argentina, uso o exemplo do Peru, são dois mercados onde meios de pagamento são até, ou melhor, voltando, você ter utilidade de pagamento para com suas criptos é até mais utilizado ou mais necessário do que no Brasil. Aí são especificidades no Brasil também, mas são nossos vizinhos, Argentina, um pouco mais ao norte, Peru. Então, eu vejo sim como uma tendência. Eu diria que meios de pagamento talvez seja a primeira principal utilidade, né, que a indústria pode criar para os criptoativos. A gente já vê os lançamentos, a gente já vê o cartão, como por exemplo, mas entre você fazer um determinado anúncio e aí você lança efetivamente um produto, você tem uma adoção de quem já está inserido, você já tem uma adoção dos seus usuários existentes, você passa a ter também uma aquisição de novos usuários, porém, os novos usuários que também já estão na indústria, para então, né, você eventualmente conseguir começar a adquirir, a conquistar clientes que não estão ainda na indústria. Então, são ondas, né? É faseado. Então, quando vem um grande anúncio, a gente imagina que os três aqui estejam tão ativos no X, a gente vê determinados anúncios de tal marca passará a aceitar o pagamento em cripto. Muitos anúncios nos Estados Unidos, inclusive, recentemente. Tal marca passará a aceitar pagamento em cripto, ou tal mercado passará a permitir o pagamento com cripto. Quando a gente vê isso, nós três fazemos parte já da indústria. E a gente já vê aquilo com bons olhos. E é muito positivo. Mas entre o anúncio e isso chegar na ponta final, e quando eu digo a ponta final, não é o usuário que já compra e vende Bitcoin há anos. É o usuário que ainda não está em cripto. Então tem um tempo entre esses anúncios, né, entre cripto chegar no mainstream, através de uma regulação, através de um estabelecimento que permite o pagamento, até chegar de fato no mainstream. Então tem um tempo de adoção. O que a gente vê a adoção, que bom, ela só vem aumentando, mas tem um tempo, né? Sejamos sinceros, não é simples, ainda não é simples de repente entrar em cripto, né? Existe ainda um custo de mudança, de você abrir conta numa corretora de cripto e eventualmente começar a entender melhor esse mundo. Tem um tempo de educação, tem um custo temporal ainda, né? Isso é um outro esforço que a indústria também precisa se esforçar muito, que é melhorar as barreiras de entrada e melhorar a experiência do usuário. Portanto, o cartão, eu acho que ajuda em tudo. O cartão, todo mundo sabe o que é aquele plásticozinho. A gente pode dizer que o brasileiro, a penetração do crédito ou do cartão de crédito continua não sendo alta no Brasil. Sim, mas todo mundo sabe para que serve aquele cartão retangular de plástico. Todo mundo sabe como funciona. Então, ele ajuda a conectar mais, né, a indústria cripto com uma indústria tradicional já conhecida. Ele ajuda a desmistificar, né, que cripto é só para alguns, não, cripto é para todos. E ele ajuda a desmistificar que cripto é apenas para um investimento especulativo. Não, cripto também é para você pagar o seu cafezinho, que é um exemplo que eu tenho utilizado muito desde que a gente lançou o cartão.
para um almoço. Olha o cafezinho do Cássio. É ou não é? Eu não sei se esse cafezinho você comprou com o seu cartão, né? Porém, poderia. Então, essa é a minha visão. Ô Gui, aproveitar que você falou aí de um negócio que pega no pé de todo mundo aqui, que é regulamentação. O Brasil está prestes aí a publicar as regras para o mercado, né? Segundo o Banco Central, na verdade, o ataque hacker ao Pix ajudou nós, né? Que fez o Banco Central se preocupar com outras coisas. Mas vai vir a regulamentação, né, até o final do ano ou no máximo até o começo do ano que vem. E segundo o Banco Central, as duas primeiras coisas que devem ser publicadas as regras são para as plataformas, né, de criptomoedas, que eles chamaram de VASPs, e stablecoins. Aí que está o problema. O que você acha sobre essa regulação? Porque para VASPs, acho que há um consenso aí no mercado do que o Banco Central publicou, está guardado as devidas proporções, todo mundo vai se adequar, quem não tiver adequado ainda. Mas para stablecoins ainda há muita dúvida. O que você acha disso? Você acha que, ao enquadrar stablecoins no mercado de câmbio, o Banco Central dá um passo atrás na adoção de cripto no Brasil? Isso prejudica as exchanges ou não? Porque não sei se foi aqui que a gente entrevistou ou em algum lugar, alguém defendeu, falou, não, alguém do mercado cripto, falou, olha, o Banco Central enquadrar stablecoin no mercado de câmbio é ótimo. Foi o cara da XRP lá, da Ripple. Falou, enquadrar stablecoins é ótimo, porque enquadrar stablecoins em câmbio é ótimo porque vai destravar um mercado e todo mundo vai começar a usar, porque vai ter regra clara, você vai saber as regras do jogo. E aí, o que você acha? É isso? Não é isso? Onde o usuário vai se dar mal com isso? Você comentou que foi o cara da Ripple seria o Silvio? O Silvio. Pô, fugiu o nome dele, o Silvio. Pô, gente boa demais. Não, muito. O Silvio é um grande colega, um grande amigo da indústria, um cara muito legal. Eu diria assim, óbvio, cada um tem o direito a ter sua opinião. Provavelmente as opiniões elas são com base, né, em como determinadas regras ou a maneira como determinadas regras serem empregadas vai afetar o seu negócio, né, ou aquilo que você enxerga como sendo o melhor para a indústria. Eu acho que, primeiro, é muito importante ter uma regulação, tá? Acho que não está aqui sob discussão de se é importante ou não, mas só para reiterar, é muito importante ter uma regulação, pois uma regulação, ela esclarece as regras do jogo, ela dá legitimidade para o nosso coletivo, né? E ela vai proporcionar que mais entrantes, né, que tenham mais pessoas que se envolvam, que façam parte da indústria a médio e longo prazo. Então, a regulação, ela é bem vista, por mim, obviamente. Entendo também quem está há mais tempo na indústria, os OGs, né, como a gente chama, que por vezes acham que uma regulação vai na ponta contrária, né, de como a indústria começou, todo o conceito de descentralização, etc. Mas, assim, esses conceitos de descentralização ou de censorship resistant, né, que alguns tokens, Bitcoin, Ethereum, né, os grandes defensores chamam esses tokens de são resistentes à censura, eles continuam tendo as mesmas características, mas é importante a regulação, pelo menos para regular as plataformas, que é quem está abrindo as portas para os usuários eventualmente terem acesso, né, aos protocolos, aos tokens. Então, é bem visto, dá legitimidade de segurança jurídica, tá? E clareza. Agora, nem toda regulação advinda de um debate democrático, de um processo democrático, ela provavelmente não viria perfeita, né? Haverá pontos, eu vou chamar que podem criar dores, né? Dores no sentido de que haverá um tempo para ajustes, né? Serão estipuladas eventualmente regras ou controles ou mudanças que hoje ainda não existem, por se tratar de um mercado não regulado. Legal, porém não regulado. Dito isso, e aí, sem delongas, sobre o seu ponto, eu acho que nessa questão do câmbio,
eu entendo a dor do Banco Central, ou pelo menos eu acho que eu entendo, tentando me colocar no sapato dos servidores, né, do banco, do responsável pela política monetária do Brasil. Eu entendo a dor deles desta nova tecnologia que, bem ou mal, pode estar, sim, impactando o câmbio e, eventualmente, políticas que eles controlam. Porém, eu sou da opinião de que, se colocar cripto, no caso stablecoins, dentro de uma cesta que se utiliza de regras ou de leis antigas, eu particularmente acho que não é positivo. Você está pegando algo novo, disruptivo, que pode ter algumas semelhanças, mas não é a mesma coisa, e está colocando, está rotulando, carimbando, qualquer que seja a palavra, dentro de regras, de leis, de regulações passadas, que por vezes podem também ter se tornado obsoletas. Então, eu sou da opinião contrária de que isso é positivo para a indústria. Acho que tem outras maneiras de você sanar determinadas dores ou preocupações. A gente não precisa se utilizar dos mesmos métodos. Eu me lembro que quando saiu a 111, isso foi em novembro de 24, mas logo quando saiu a 111, falou-se em não permitir, né, das plataformas não permitirem que os usuários pudessem enviar stablecoins para autocustódia, né? Isso ainda não houve uma narrativa, ainda não é oficialmente, ainda não tem nada escrito que mudou, embora já tenha sido veiculado que isso não vai ser mais considerado, mas não faz nenhum sentido você colocar barreiras, gerar bloqueios que inibam uma inovação advinda da característica desses produtos. É um veículo global. Criptoativo é um veículo global, é um veículo sem fronteira no quesito de mobilidade, de movimentação. Então, você não permitir que eu faça autocustódia, eu, usuário qualquer, faça autocustódia dos meus criptoativos, no caso uma stablecoin, lastreada em qualquer que seja um ativo, no caso, acho que o dólar é o principal, eu acho que você está travando a indústria. Poderíamos ter outros exemplos. Para chegar no resumo de que, acho que eu já deixei claro qual é a minha opinião, eu acho que esta regulação do Banco Central, que a gente já tem uma boa visão, ainda não é 100%, mas tem uma boa visão, eu tenho a expectativa de que ela será majoritariamente positiva, pois ela vai deixar claras as regras do jogo, vai proteger os participantes, principalmente os investidores, os usuários finais, e eu penso que o Banco Central está com os ouvidos tão abertos para ouvir os participantes, penso eu que não haverá, em sua quase totalidade, temas que vão inibir a inovação ou vão limitar as grandes vantagens das tecnologias da nossa indústria. Penso eu, obviamente que a gente trabalha para isso também, e não trabalha pensando no nosso umbigo, né? Isso é ruim para a Binance, isso é ruim para o usuário, isso é ruim para as plataformas, né? São tantas derivadas negativas se tiver uma mão pesada que inibe inovação. E mais do que isso, Cássio, a gente já falou disso pessoalmente, eu vou falar de uma maneira bem informal, se tiver a mão muito pesada, pelo menos que não pensemos ingenuamente que a gente está travando o mercado. Por quê? Pelo contrário, a gente vai estar empurrando o mercado para a descentralização ou para a utilização de plataformas que não vão estar sob o escopo, não vão estar sob a luz no guarda-chuva regulatório. Eu não acho que é isso que o regulador e que nós queremos. Pelo contrário. Então, é de se pensar seriamente nisso. Inclusive, eu ia até comentar, eu acho que se o Banco Central vir com uma mão muito pesada para stablecoins, né, no caso o SDT e o SDC, aí, que são as mais usadas aqui, o mercado já tem soluções de remessas que não usam stablecoins. Por exemplo, a Lightsparks, lá, do cara aqui, do David Marcos, lá, que era do Facebook, já usa um canal na Lightning Network com Bitcoin para fazer remessa.
né, a própria BNB Chain, eu posso liquidar, né, pegar a BNB aqui, já liquidar um chain e mandar para lá usando o BNB. A Ripple, por exemplo, tem o XRP Ledger que pode usar o XRP como token nativo, que não se enquadra dentro de stablecoin. Então, né, eu acho que eu concordo com você nesse sentido de que se a mão vir muito forte, o mercado vai falar, beleza, fica aí, ó, nós vamos para cá. A inovação, ela vai encontrando outros fluxos, inevitavelmente, quando determinadas regras elas não estão colaborando, elas estão travando demais. E é até interessante que você usou novamente o exemplo da Ripple, do XRP. É curioso, né? A opinião que você compartilhou de ser a favor, porque a XRP não, né? A Ripple não entraria nesta regra. Mas, enfim, é um pouco dessa minha opinião. Eu sou contrário, e eu acredito, espero, ainda tenho expectativa de que isso não virá a ser, não será dessa maneira que virá a ser dada a regulação. E a consequência, eu acho que a gente já falou um pouco, aí se é imediata, se é ao longo do tempo, aí não sei. Mas é o que você pensou. Já tem outros métodos e haverão outros, sem dúvida alguma. Total. Eu lembro que você falou, né, sobre a 111, que a galera foi pega de surpresa, né? Alguns, né, sempre dizendo, eu avisei e tal. E assim, meses depois, né? Então, só para contextualizar, o governo falou assim, cara, não vai poder ter autocustódia de stablecoin, não sei o quê. E a galera ficou meio assim, né? Caramba, e agora? E aí, meses depois, a gente vê um negócio totalmente diferente acontecendo nos Estados Unidos. E aí a gente tem que passar um retrospecto dos Estados Unidos, porque até o governo anterior, a gente tinha a SEC, que era, não vou dizer totalmente contra, mas era um negócio absurdo contra o mercado cripto, processando várias empresas. A Binance foi uma das processadas, a própria XRP que a gente está comentando processada, a Circle processada nos Estados Unidos. E aí, quando muda a administração americana e muda, obviamente, a SEC, a gente vê um governo americano muito mais pró-cripto, falando inclusive de ter uma reserva estratégica de Bitcoin, que ainda não saiu. Estamos aqui em outubro, né? Para novembro ainda não saiu isso, por enquanto só na promessa. O Cássio já tinha me falado lá atrás que acha que não sai. Eu disse que se saísse era para o segundo semestre em diante, então ainda está no prazo. E a gente viu o Brasil meio que brigando nisso, né? Quando o Guilherme fala que pode melhorar ou pode piorar, a gente não sabe, né? A minha opinião pessoal é que a regulamentação no Brasil, eu sou um pouco contrário, tá, Guilherme? Eu não gostaria que houvesse, mas a palavra que eu acho para isso é questão de, é inevitável, né? Em algum momento, o mercado ia procurar uma forma de se regulamentar. Então, como você disse, os OGs, né, os caras mais antigos, talvez não quiseram tanto, ou não querem tanto. Talvez a galera mais nova, talvez tenha um pensamento diferente. Mas acho que a palavra é essa, né? Inevitável. Em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Eu o Guilherme acho... trouxe... Por favor. Perdão. Não, eu acho isso. E você... Acho que só para complementarmos aí no ponto que você trouxe dos Estados Unidos... que seja utilizado como estudo de caso óbvio, que é consequência das eleições, né? Porém, das eleições americanas, mudou a administração, né? Do presidente Biden para o presidente Trump, e mudou neste tema, cadê em vários temas, mas neste tema cripto, mudou 180 graus, né? Está indo na direção oposta, que nós, honestamente, agradecemos, porque do jeito que estava, era difícil de entender, estava deixando de ser razoável, né? Óbvio que ninguém precisa aqui convergir ou concordar com as nossas opiniões, ou eventualmente até não precisa nem necessariamente suportar, né? E patrocinar, né? Apoiar a indústria, mas estava deixando de ser razoável, né? Estava de fato se tornando aqui existia um antagonismo que não era positivo. Agora, realmente, acho que estamos todos nós muito satisfeitos com a mudança de direção. De lá para cá você teve o Genius Act, o Clarity Act, que ainda precisa ser aprovado no Senado. O Genius Act está aprovado. O Clarity Act está no Senado, foi aprovado na Câmara. Você tem o Project Crypto, que daí vem direto da SEC, né? E aí,
reservas em Bitcoin, eu acho que vai passar, tá? Acho que temos aqui, cada um tem sua opinião. Eu sou da que vai ter. Só não me perguntem quando, mas eu acho que vai ter. Então, é muito positivo isso. E que o Brasil, e daí também a gente vê, embora não tenha se tornado, pelo menos eu desconheço que já tenha se tornado alguma lei, mas existe aí um movimento de que os Estados Unidos pensa em não ter, em cortar imposto para ganho de capital em cripto, ou para alguma cripto específica. Olha a direção que está seguindo. Olha o que é quando um país, quando uma administração quer de fato fazer parte, né, quer liderar o movimento de uma indústria disruptiva, de uma tecnologia nova e disruptiva. Olha o que é de fato endossar algo, né? Então, que a gente consiga também seguir nessa direção. Tá indo tão bem, mas que a gente continue seguindo numa direção pró-indústria. Ô Gui, eu aproveitar, vou pegar um gancho aí que você falou do... Cássio, deixa eu só fazer um adendo, que é importante a gente falar uma coisa. Eu também olho com bons olhos o que está acontecendo pró-cripto nos Estados Unidos. E se a gente imaginar que o mercado cripto vai fazer 17 anos o ano que vem, não é que a gente está dizendo assim de um player gigantesco do mercado que está dominando o mercado há milênios e ele vai continuar dominando mais. A gente tem a oportunidade aqui no Brasil de ter um ambiente em prol da inovação. O ambiente cripto é muito novo. A gente não pode, em pouquíssimo tempo, a gente está falando de 16, 17 anos de mercado, e que ele se tornou alguma coisa mais interessante, talvez 2017. A gente não pode ter um distanciamento tão grande assim entre o que acontece aqui no Brasil do que acontece num outro país líder de mercado, né? Só esse adendo, minha opinião. Vai lá, Cássio. Adendo perfeito. Não, eu queria aproveitar esse gancho aí dos Estados Unidos para perguntar um negócio aqui. A gente tem perguntado aí um pouco para todo mundo. Acho que os Estados Unidos está com dois movimentos aí muito claros, né? Além desse negócio, né, tudo envolvendo criptoativos aí. Uma que é stablecoin, né? Ainda até surgiu recentemente um debate que eu adorei no mercado cripto, nos fóruns aí do Reddit, que não precisa comentar aqui, mas eu achei muito massa, que a Tether deixou de ser uma stablecoin e passou a ser um cavalo de Troia do governo americano, né? Então, dizendo que a Tether virou um instrumento de poder do governo americano. Eu achei isso, massa pra caralho. E o outro movimento que é a tokenização de ações, né? Que é um movimento também que começou nos Estados Unidos e que, vai liberar um mercado aí que é, 5, 6 vezes maior do que o mercado cripto, que pode trazer esse mercado para dentro das criptos via token RWA, né? Que vai tokenizar tudo. Queria saber como você vê isso, Gui. Você acha que esses movimentos dos Estados Unidos vão impactar o mercado a ponto do stablecoin? Já no Brasil isso acontece, né? 90% das negociações de cripto no Brasil são de stablecoins. Você acha que esse movimento vai legitimar stablecoin no mercado global e legitimizar a tokenização no mercado global a tal ponto que stablecoins e tokens RWA, embora stablecoin esteja dentro desse segmento, eles podem ultrapassar o valor de mercado do Bitcoin, né? Sempre a gente ficou falando do flipping, a gente que é um pouco mais antigo, falava do Ethereum fazer o flipping no Bitcoin, e o que a gente vê é o contrário. A gente pode ver stablecoins passando o valor de mercado do Bitcoin e tokens RWA com esse movimento americano também. Você acha que isso, sim, pode acontecer ou não? Isso vai fortalecer ainda mais o Bitcoin e o mercado como um todo? Tá aí uma bela pergunta, Cássio. Jogou a cabeça para trás e fodeu. Não, eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado nessa parte mais específica que você disse de stablecoins e RWAs, eventualmente superando o valor de mercado do Bitcoin. E, honestamente, assim, qual a resposta? Mas, pensando aqui um pouco, o que eu penso, tá? Então, vamos começar, e daí talvez eu vou me alongar um pouco na resposta, porque eu estou muito mais compartilhando aqui meus pensamentos. Então, você compartilhou o SDT, o cavalo de Troia, né, do mercado americano, do governo americano. Então,
Eu diria que stablecoins, principalmente assim, com esse acelerador que, na minha opinião, é a aprovação do Genius Act, eu acho que stablecoins serão a realidade quando a gente pensa em moeda, câmbio, divisas. Eu acredito, de fato, que stablecoins passará a ser a principal vertical nesse tema. E aí tem toda a questão, né, que daí os Estados Unidos incentivam stablecoins, que já se tornou um dos principais compradores de Treasury, né? Então, no fundo, eles estão, ao fazer isso, eles continuam fortalecendo o dólar, ou a hegemonia do dólar, perdão. Não necessariamente fortalecendo o preço do dólar versus as outras moedas, mas a hegemonia do dólar. Perfeito. Mas eu acredito, stablecoins agnósticos se é do dólar e de euro e de reais e das suas respectivas das moedas locais. E eu também acredito nos RWA. Você falou de tokenização de ações. Eu ouvi semana passada, retrasada, me fugiu o nome dele, mas ele é um dos líderes de institutional da Solana. E ele falou que a visão dele, que não é só dele, mas a visão dele qual que é a visão de longo prazo? Todos os ativos da Terra, do planeta Terra, negociando no mesmo pool de liquidez acessível por qualquer pessoa do mundo 24/7. Olha a visão do cara. Óbvio que é uma missão, uma visão utópica, porque ele não está falando ele está falando de tudo. Mas eu acredito no direcional de que qualquer ativo será tokenizado. Não é que poderá ser tokenizado, será tokenizado. E a tokenização dos respectivos ativos passará a ser, em alguns anos, a principal maneira que tais ativos são negociados e liquidados. Então, eu acredito nessa direção. E aí, para sua pergunta, que novamente eu nunca tinha pensado, mas vamos fazer uma comparação com dois ativos do mercado que a gente tradicional. Ouro, valor de mercado 22 trilhões de dólares, e o mercado de pagamento, ou seja, a circulação de todas as moedas, que, se eu não me engano, está na casa de 400 trilhões, talvez. Não sei se... Posso estar me equivocando aqui num detalhezinho, mas é muito maior. Mas uma coisa é o ouro. O ouro é o mesmo ativo. Ele tem um valor de mercado menor do que este outro, mas ele é um único ativo. Enquanto que os outros não é um ativo, é um sistema. É um sistema de pagamentos. Né? É o coletivo de vários ativos. Né? São todas as moedas do mundo. Então, eu acho que se no futuro a totalidade dos valores das stablecoins, que são várias, e dos RWAs, até pode vir a ser maior que o do Bitcoin. Mas não quer dizer que substitui o Bitcoin, pelo contrário. Eu acho que o Bitcoin, eu continuo acreditando na narrativa de que ele é uma reserva de valor, ouro digital, ouro 2.0, daí cada um tem as suas preferências de como falar. Isso não muda, na minha opinião. Independente. E eu não acho que a gente vai chegar a dizer, não, agora o Bitcoin não é a principal criptomoeda, agora é RWAs. É que RWA não é uma única coisa, não é um único ativo. É o coletivo de talvez todos os ativos do mundo, que vão todos os ativos tradicionais que passam a ser tokenizados. Então, eu acho que eu vejo essa diferença. Agora que você me... De novo, esse exercício eu estou fazendo há 5 minutos, mas eu vejo dessa maneira. Não sei o que você achou da minha linha de pensamento. Não, eu acho isso também. Eu falo sempre disso porque, às vezes, a gente está muito em cripto e a galera, às vezes, não entende. Eu acredito, pessoalmente, eu acredito muito na tokenização. Né? Não nessa besteira que muita gente, às vezes, fala que vamos tokenizar tudo. Pô, para que vai tokenizar esse pote de açúcar? Pô, não faz sentido nenhum, né? Para quê? Agora, que nem aqui o Banco Central, lançando duplicata escritural. Para quem não conhece, hoje o sistema de boleto no Brasil não tem uma autoridade central. Você pode descontar, pegar um empréstimo baseado no boleto que você tem para receber em 5 bancos diferentes e ter no mesmo boleto, usando o mesmo boleto. Ou seja, e aí você pode dar calote em 4 e pagar um só, né?
Assim, não funciona tão simples assim, mas a lógica é um pouco essa. E aí, com a duplicata escritural, não. Você vai ter um sistema central que vai, pô, e o Banco Central quer tokenizar isso, né? A Núclea já está trabalhando nessa tokenização. Pô, isso vai liberar um mercado trilionário, e a gente está falando só de Brasil. O Banco Central estima 10 trilhões injetados na economia por meio disso. Pô, e é só Brasil, pô, é só aqui. A gente não está falando nem de Estados Unidos, nem de, sei lá, Índia, Singapura, outras nações, Hong Kong, outras nações favoráveis aí ao mercado de cripto. E pô, a gente... Né, por que eu defendo tokenização e acho que, pô, queria que a galera entendesse como isso pode trazer muito mais dinheiro para todo mundo, não só para as empresas, mas para as pessoas como nós. Pô, eu tenho minha casa aqui, quitada. Hoje eu posso pegar um financiamento, né, refinanciar a casa e pegar um dinheiro emprestado, mas a burocracia é imensa. Pô, se eu puder tokenizar isso de forma fácil numa plataforma sem, né, que me dê essas garantias, pô, eu, sei lá, tokenizo minha casa e vou pegar esse dinheiro, vou comprar Bitcoin, vou comprar Ethereum, BNB, Solana, sei lá, investir em meme coin e perder tudo. Mas traz uma liquidez absurda para o mercado, né? Então eu acredito muito que nos próximos, sei lá, 10 anos, a gente vai ver uma injeção de capital na economia, seja com stablecoin, seja com tokenização, acho que a gente nunca viu na história. Acho que uma injeção de capital, não uma injeção de capital no sentido dos governos imprimirem dinheiro, mas das pessoas financiarem os bens que elas têm, que são hoje um capital parado e que não funciona para nada. E só para desmentir o Felipe, não é que eu não acredito que os Estados Unidos não vão ter uma reserva de Bitcoin. Eu acredito que eles vão ter, mas que eles não vão comprar porra nenhuma. Eles vão pegar o que eles já tinham e falar, isso aqui é uma reserva. É a mesma coisa eu falar, eu vou... confiscar, né? E eu acho isso ruim, errado. Porque os bitcoins apreendidos, nem todos são do governo. Muitos são de empresas, de pessoas que sofreram golpe, que perderam aqueles ativos e foram recuperados pelo governo. E é dever do governo, ao recuperar, devolver os ativos ou o valor financeiro para os usuários. Se tivesse feito isso antes, as coisas que o governo tinha aprendido da FTX, ninguém tinha recebido nada. Inclusive, tem muito brasileiro que perdeu dinheiro para hacker e que esse dinheiro está nessas possíveis reservas aí dos Estados Unidos e as pessoas não sabem o que vai ter. Tipo, vai perder? Não vai? A Bitfinex mesmo, tinha dinheiro lá que os caras aprenderam o hacker e os caras devolveu. Se fosse agora, não ia devolver mais? Ou seja, e aí, vocês pegaram, mas é meu. Não, mas agora é meu, que é do governo? É roubo isso, sendo bem claro. Tá rolando um caso agora de uma moça que foi presa no Reino Unido há uns 2 anos, que tinha acho que 60 mil bitcoins da galera da Ásia. E eu acho que você não conhece disso aí. A Chininha. E o governo de Reino Unido falou, não, é nosso. Aí o que acontece, né, Cássio? O governo é mestre em pegar um dinheiro que eles declararam que é sujo, e a partir do momento que tá na conta deles, aí ficou um dinheiro limpo, né? Aí tá legal. Não, né? Então, é roubo. Não, por isso que não é que eu acho errado, eu sou contra. Agora, se é de um hacker, sei lá, enfim, em algumas situações, ok. Agora, mas se era dinheiro do usuário, o governo tem que devolver. Não tem que ficar para ele. E se devolver significa vender, vende. Tem que vender. Eu não sou o Michael Saylor, que defende que você tem que morrer com seus bitcoins. Se fudeu o Michael Saylor. Pô, eu não, quero deixar... Se eu morrer, eu quero deixar minha família bem. Não vou morrer com meus bitcoins. Mas deixa ela bem com Bitcoin, Cássio. Deixa ela bem com Bitcoin. Entendeu? Mas depois ela que venda tudo, sei lá. Faz aí, beleza. Esse negócio que não tem que vender. Mas aí sua parte está feita. Pelo menos você deixou com Bitcoin. Turma, estamos aqui a 43 minutos de papo, né? Prometi pro Guilherme que a gente não passaria, sei lá, de 20, 25. A gente praticamente dobrou esse tempo. Vou agradecer o Guilherme, vou agradecer o Cássio por esse momento aqui conosco. Acho que elucida bastante o investidor brasileiro, principalmente o investidor da Binance, que é a maior parte do investidor do Brasil de criptoativos, né? Praticamente todo mundo que eu conheço tem uma conta na Binance. Não conheço ninguém que não tenha uma conta na Binance, que não opere hoje no Brasil na Binance. Agradeço o Guilherme, deixo aqui os últimos minutos aqui para o Guilherme deixar sua mensagem. Esse é a pulseirinha da Binance, né? Você sabe que eu recebi aqui, ô Cássio, não é da Binance, é da BNB. Empresa parceira, né, da Binance, enfim, irmã. Eu recebi um monte de coisa aqui, cara, recebi umas camisetas que não sei se dá pra ver. Você recebeu também as camisetas da Binance e tal? Bom, vamos usar. Essa polo que eu tô, essa aqui é nova, aqui, quer dizer, pra mim foi nova, pelo menos.
Eu peguei, quando eu estava em Singapura, lá não sei se foi, acho que só foi um swag enviado apenas para o time da Ásia. Eu vi uma e já peguei uma para Já mim. catou, né? É minha, né? Pô, já fez igual o governo dos Estados Unidos já. Só me dão camiseta de ginástica, pô. Preciso de uma camiseta para ficar bom aqui, né? Para ficar bem na foto. Pô. Mas, Felipe, Cássio, foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Acho que se dobramos o tempo é porque, pelo menos, espero que seja tão prazeroso para quem vai nos assistir como foi para mim. Espero que para nós, mas para mim, para sem nós, dúvida alguma. Com certeza. Foi legal, foi legal. Acho que dobramos o tempo. Minhas respostas foram muito longas. O Cássio, os dois me fizeram pensar muito. Então, não tinham respostas, não estavam na ponta da língua, eu tive que refletir um pouco. Mas sempre um prazer estar com você, Cássio. Felipe, foi um prazer te conhecer. E é sempre bom poder falar da indústria, poder falar da Binance, poder comentar, contar para a nossa comunidade, para os nossos usuários, ou para quem também não é usuário, né? Quem sabe, ao nos ouvir, passe a querer, né? Venha se tornar um usuário. Estamos aí sempre de braços abertos e prontos para recebê-lo. Então, para mim, a mensagem é essa. Acho que, para finalizar aqui minha mensagem para todos, acho que esse ano de 2025, 24 e 25 tem sido anos muito positivos. Acho que a visão continua sendo muito construtiva para os próximos meses e trimestres. E aí um homem muito sábio já dizia que não importa para onde o mercado está indo, que continuemos construindo, né? Ele não fala em português, ele fala geralmente em inglês, mas keep building. Então, acho que essa aquilo que eu represento, lidero aqui na Binance, são esses esforços de continuar sempre construindo, melhorando, aprendendo e poder oferecer o melhor para os usuários, para a comunidade de forma geral. Total, agradeço demais. Deixa eu deixar meu último recadinho aqui para a galera. Blockchain Conference Brasil, você vai encontrar o Guilherme Nazzaro, vai encontrar uma galera da Binance lá para trocar uma ideia lá no Blockchain Conference Brasil, que vai acontecer dias 28 e 29 de novembro, lá no Expo Center Norte, em São Paulo. Se você quiser conferir quem são os palestrantes, você vai ver aqui que o Guilherme Nazzaro, que é vice-presidente regional da Binance das Américas, estará lá conosco como um speaker, um dos key speakers aí do evento. Espero que você possa estar lá conosco, espero que você tenha gostado desse papo. Cássio, um beijo para você, amo você. Guilherme, prazer te conhecer, foi muito bom esse papo e nos vemos no próximo Blockchain Conference Brasil Talks. Muito obrigado.